Muito bem. Então, a gente começa o nosso curso de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 1 com as seguintes reflexões, né? Em primeiro lugar, a gente observa o seguinte, que nós temos uma ordem jurídica no Brasil e essa ordem jurídica, ela é hierarquizada, né? E dentro da hierarquia das normas jurídicas, nós temos aquela famosa pirâmide de Kelsen, né? Na pirâmide de Kelsen, a gente considera que no topo, né, no topo da pirâmide está a norma constitucional. E abaixo da norma constitucional, então, nós temos sucessivamente as leis complementares, as leis ordinárias, os demais diplomas infralegais, né? E assim sucessivamente, como, por exemplo, portarias, ordens de serviço, instruções normativas da Secretaria da Receita Federal, mas que o sistema, a ordem jurídica brasileira, ela é hierarquizada, né? Sendo que no topo dessa hierarquia está a norma constitucional. Muito bem. Ora, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição considerada uma Constituição chamada, né, pela doutrina, né, uma Constituição rígida, não é uma Constituição flexível, ou seja, é uma Constituição que inclusive possui as chamadas cláusulas pétreas, né? Quais são as cláusulas pétreas constitucionais? São aquelas que estão elencadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O parágrafo 4º diz que não será objeto de deliberação a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, direitos e garantias individuais, por exemplo, que estão lá no artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, né, são cláusulas pétreas constitucionais. Entre as cláusulas pétreas constitucionais está talvez a mais importante de todas as cláusulas pétreas constitucionais, seria o direito, seria o chamado o princípio constitucional da legalidade estrita. O que é o princípio constitucional da legalidade estrita? É o princípio que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, né? Ora, evidentemente que se ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ninguém poderá estar obrigado a pagar tributo, não é? Senão em virtude de lei, né? Veja, seria um contrassenso que alguém fosse obrigado a pagar tributo, senão em virtude de lei. Então, a Constituição, né, no seu artigo 1º e no seu artigo 18, ela estabelece a autonomia das pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Veja, essas 4 pessoas jurídicas de direito público. Veja, no Brasil, nós só temos 2 tipos de pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são estados, são União, Estados, Distrito Federal e municípios. E as pessoas jurídicas de direito privado são todas as demais pessoas jurídicas que nós conhecemos, empresas. E nós temos as pessoas físicas, né? Basicamente, a gente divide a administração pública em aqueles que mandam e aqueles que são mandados. Nós somos os que são mandados, né? Nós temos um governo composto pelos governantes e os governados, né? Só há 2 tipos de pessoa nesse mundo, senhores: os governantes e os governados, ou os que mandam e os que são mandados.
graças a Deus, nós conquistamos, né? Isso é uma conquista do povo brasileiro, não é uma conquista do governo A, nem do governo B, nem do governo C. Nós conquistamos o que se chama de ser um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado no qual os governantes são eleitos pelo povo, e se o povo não estiver satisfeito com esses governantes, eles têm condições de trocá-los, substituí-los periodicamente. Há até um ditado antigo, né, que diz que os políticos e as fraldas devem ser trocados periodicamente pelos mesmos motivos, né? E a propósito dessa questão da troca dos políticos também, nós aqui na faculdade, na universidade, a gente tem que buscar um pensamento que seja um pensamento político, sim, porque tem até um filósofo que diz que não há saída fora da política, o ser humano é um ser político, mas o exercício de uma política que não seja uma política que divida as pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento terrível da humanidade, aí as pessoas se dividindo, né? Aqui diz o J. Wagner, professor, eu vou sair da reunião, não consigo ouvi-lo, boa noite. O que eu posso dizer para o Wagner? Boa noite, né? Mas ele não vai ouvir o meu boa noite, porque ele não consegue ouvir nada da minha aula, mas eu posso garantir, se alguém tiver o zap dele, do J. Wagner, aqui deve ser José Wagner, né? Ele diz que não me consegue ouvir, enfim. E aí quem me perguntou? A Davi me perguntou, o senhor já disponibilizou esse PowerPoint no Moodle? Ainda não, mas vou disponibilizar, fiquem calmos, não precisa se preocupar. Esse PowerPoint, inclusive esse aqui especificamente, vai servir para gente acompanhar várias aulas, né? Muito bem. Então, senhores, alguém está falando aí que no canto esquerdo da tela tem um microfone e uma câmera, né? Clica no microfone, que aí você fala, né? Muito bem. Então, olha só, nós temos que a Constituição Federal, ela é rígida, por quê? Porque só pode ser alterada por emenda, e a emenda constitucional tem que ter um quórum especialíssimo, que é o quórum de 3/5 dos membros do Congresso Nacional, e mesmo esse quórum especialíssimo de 3/5 não pode alterar cláusulas pétreas constitucionais. E como se poderia, então, alterar cláusula pétrea constitucional? Senhores, somente uma revolução. Fora do contexto de uma revolução, não se pode alterar cláusula pétrea constitucional, porque ela elegeu 4 cânones, né? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Esses cânones, eles não podem ser alterados nem por emenda. Então, se não podem ser alterados nem por emenda, né, eles são chamados pela doutrina e pela jurisprudência, né, de cláusula pétrea constitucional. Muito bem. Então, o Aires Brito, que usa essa expressão de que o sistema constitucional tributário se apresenta como um verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. De um lado, as normas outorgam competências tributárias e, de outro, elas instituem uma limitação ao exercício dessa competência. Veja, o que é competência, né? Veja, competência, senhores, é aptidão para legislar e exigir tributos. Isso que é competência. Os entes federativos, os quatro entes federativos, eles são dotados de competência. Quem
Quem outorga competência? A Constituição. E somente a Constituição outorga competência. E essa Constituição, ao outorgar competência, ou seja, ao outorgar essa aptidão para legislar e exigir tributos, ela ao mesmo tempo faz uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então, olha, senhor legislador, o senhor pode instituir tais impostos, por exemplo, vamos pegar os impostos de competência da União, que são imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Você, União, você tem competência para instituir esses 7 impostos, mas há limites para imposição dessas exações. E aí essa expressão, o que são exações, né? Eu coloco para os meus alunos, né? Essa é uma expressão técnica do direito tributário. Exação se escreve como se fala E-X-A, exa, C cedilha A o tio. Exação. Exação o que é? É uma imposição econômica. Toda exação é uma imposição econômica. Todo tributo é uma exação, mas nem toda exação é um tributo. Nós já vamos enfrentar isso subsequentemente. Muito bem. Então veja, a Constituição faz essa divisão de competências e essa limitação constitucional ao poder de tributar. Muito bem. Ora, vejam, a Lei 4.320 de 1964, que é a lei das chamadas diretrizes orçamentárias, a lei das diretrizes orçamentárias, que tem esse número, 4.320/64, ela divide as receitas públicas em 2 tipos: receitas originárias e receitas derivadas. Então, é a própria lei que faz essa classificação das receitas tributárias. E qual lei? Essa lei que estou falando, Lei 4.320/64, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela divide essas receitas públicas dessa forma e ela define o que é receita originária e o que é receita derivada. O que é receita originária, né, senhores? Receita originária é receita que os estados obtêm através da exploração do patrimônio estatal. Por exemplo, né, vamos imaginar que o estado de São Paulo tem um imóvel que lhe pertence, e o aluguel desse imóvel é uma receita originária, ou seja, o estado obtém receitas através da exploração do próprio patrimônio, né? O município tem um imóvel alugado, recebe aluguel desse imóvel, isso é uma receita originária. E os preços públicos, as tarifas, são receitas originárias. Por exemplo, né, o leilão, agora mesmo, nós vamos ter aí o leilão de uma banda de telefonia celular, que é da banda 5G. Então, vai ser colocado, né, em leilão o direito de explorar, essa banda, essa frequência, né, de telefonia celular, 5G. Muito bem, as empresas vão pagar por isso, elas vão pagar ao governo por isso. Essa receita obtida através do leilão da telefonia 5G, né, é uma receita originária, ou seja, é uma receita que o Estado obtém através do exercício do chamado poder de império estatal. Muito bem, agora, além das receitas originárias, nós temos as receitas derivadas. E o que são
receitas derivadas, né? São as receitas que o Estado obtém através do exercício do chamado poder de império estatal. Como assim poder de império estatal, professor? Se nós somos uma democracia, nós não temos mais um poder imperial. Não, você tem sim. Porque veja você, em direito, veja, é indissociável a figura do Estado da figura da força. Até porque é indissociável a figura do direito sem a figura da força. Observem, senhores, qual é a diferença entre uma norma jurídica e uma norma moral? A diferença, senhores, é que a norma jurídica, ela deve ser cumprida até pelo uso da força. Enquanto a norma moral, ela muitas vezes é cumprida mesmo, ela tem cumprimento. Não é uma norma jurídica, mas é uma norma moral que é cumprida. Ou, às vezes, nós temos o descumprimento da norma moral. Descumprimento da norma moral é aquilo que a gente chama em direito de falta de educação. Veja, você descumpriu uma norma moral, porque você é mal educado mesmo. Agora, a norma jurídica não. A norma jurídica não permite descumprimento. Se permite descumprimento, é norma sem sanção. Se é norma sem sanção, data vênia, não é norma jurídica. A norma jurídica, ela é dotada de coercibilidade, ela é coercitiva, ela impõe a você uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva, mas ela te impõe uma conduta. Muito bem. Então, o Estado, ele tem essa figura, né, que é indissociável do quê? Da figura da força. Então, diz, professor, poderia repetir a definição de receitas derivadas? Aí a Davilin está colocando aqui para o colega. São as receitas que o Estado obtém por meio do poder de império estatal. Exatamente. No direito é impossível você separar a figura do Estado da figura do poder, da força, da coercibilidade, da coerção mesmo. Veja, e às vezes as pessoas enfim, elas se rebelam contra essa situação, dizendo, mas é um absurdo, porque é muito opressor, né? Veja, senhores, eu quero lhes dizer que governo ruim é muito melhor, mas muito melhor do que governo nenhum. Tá? Isso eu posso lhes garantir e eu dou o exemplo. Governo ruim é muito melhor do que governo nenhum. Vejam vocês, quer ver um exemplo atual de Estado sem governo nenhum? É a Somália. A Somália é um país em que o governo central não tem força nenhuma, é uma espécie de um simulacro de governo. Lá não há governo. O que existem lá na Somália são tribos que se degladiam umas contra as outras, mas não existe uma ordem jurídica instalada. Então o que acontece na Somália? Que a pirataria na Somália é uma realidade. Tanto que alguém já assistiu aquele filme Captain Phillips, que é fato verídico, aquilo aconteceu mesmo. Os piratas somalis, o que eles fazem? Eles sequestram um navio, e aí eles sequestram a tripulação, sequestram a carga e sequestram o próprio navio. Então eles negociam um valor de resgate para a carga, para o navio e para a tripulação. E se o dono da embarcação, o armador, não concordar em pagar, eles matam a tripulação, roubam a carga e afundam o navio. Acabou. E eles sequestram o navio e levam lá para a costa da Somália. E ninguém vai fazer nada. Tanto é que a OTAN, né, tem feito patrulha lá no chamado Chifre da África,
para evitar esses episódios de sequestros de navios. Ou seja, senhores, na Somália é um caos, é um salve-se quem puder. Por quê? Porque não há governo. Nós temos a situação pior que existe da qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão sujeitas à tirania dos chefes das tribos lá. Não tem uma ordem jurídica instaurada. Ou seja, é a desgraça total, senhores. Então, graças a Deus que nós temos, senhores, um governo bem ruim, mas é um governo. Está lá, as coisas estão funcionando, entendeu? E se o governo é ruim, nós somos democracia, nós somos Estado democrático de direito. Então nós vamos lá e trocamos o governante. Isso é maravilhoso. Isso é para se comemorar todos os dias da nossa vida. E que nós estamos dentro do âmbito de um Estado democrático de direito. Muito bem. Então, vejam só. Então nós estamos falando que a Lei 4.320 de 64 é a lei das diretrizes orçamentárias e ela divide então as receitas públicas em dois tipos: receitas originárias e receitas derivadas. E a receita que nos interessa particularmente são as receitas derivadas. Por quê? Porque entre as receitas derivadas estão os tributos. Tributo é, portanto, uma espécie do gênero receita derivada. E o conceito jurídico de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vejam, senhores, o Código Tributário Nacional, e aí uma primeira reflexão a respeito dessa lei, quando eu falo Código Tributário Nacional, vem à sua mente, intuitivamente, sem você perceber, a ideia de um chamado microsistema normativo. Vejam, quando eu falo código, eu estou falando em microsistema normativo. Código de Processo Civil. Vejam, Código de Processo Civil. Todas as leis processuais civis estão lá no Código de Processo Civil. No Código Civil, todas as leis civis estão no Código Civil. Quando eu falo Código de Processo Penal, todas as leis processuais penais estão no Código de Processo Penal. Quando eu falo Código Tributário Nacional, você tem a mesma impressão. Todas as leis tributárias estão no Código Tributário Nacional. É isso? Não, não é isso. O Código Tributário Nacional é apenas uma lei complementar de 218 artigos e que cumpre o papel institucional da lei complementar em matéria tributária, que é ditado pelo artigo 146 da Constituição. Vejam o que diz o artigo 146 da Constituição. Ele estabelece o papel da lei complementar em matéria tributária. Então ele diz assim, veja, artigo 146, ele diz, da Constituição, ele diz, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Então, esse é o papel da lei complementar em matéria tributária. E o Código Tributário Nacional, veja, ele tem o nomen iuris de lei ordinária. É a lei ordinária número 5.172 de 1966. Só que o Código Tributário Nacional, conforme não existe divergência nem na doutrina nem na jurisprudência, que o Código Tributário Nacional ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Nada obstante seja
formalmente uma lei ordinária, ele materialmente é uma lei complementar. Por que ele é uma lei complementar materialmente? Pelo fato de que ele cumpre o papel institucional previsto pelo artigo 146 da Constituição Federal e, portanto, é, nessa acepção, uma lei complementar. Muito bem, então partimos dessa premissa. Código Tributário Nacional é uma lei complementar. Um minuto só que eu vou encerrar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.